altura, eu espero que você já tenha compreendido a necessidade e a importância dos cuidados com o tratamento dos dados pessoais, assim como incorporado os 10 princípios que regem a LGPD. Mas tem algo muito importante sobre o tratamento de dados pessoais que não falamos ainda: as bases legais. Como você já sabe, a LGPD ela foi criada para trazer regras claras sobre o uso de dados pessoais. Por isso, a lei prevê que todo o tratamento de dados tem que ser justificado, ou seja, tem que se encaixar em uma base legal. Afinal, ninguém pode sair por aí coletando dados pessoais sem nenhum motivo razoável para isso, não é mesmo? Bem, a LGPD ela apresenta 10 bases legais que autorizam o tratamento dos dados pessoais. Entre elas temos consentimento, cumprimento de obrigação legal regulatória, execução de políticas públicas pela administração pública, os estudos para órgãos de pesquisas, a execução de contrato, o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, tutela da saúde, os interesses legítimos do controlador ou de terceiros ou a proteção do crédito. Ufa! São muitas informações, por isso, pensando nas atividades desenvolvidas na Santillana, eu vou falar sobre as 4 bases legais mais usadas aqui: consentimento, interesse legítimo, cumprimento de obrigação legal e a execução de contrato. Vamos começar pelo consentimento? Este conceito significa a manifestação livre, informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais por uma finalidade determinada. Complicou? Eu vou te explicar. Em outras palavras, para que o titular de dados ele forneça esse consentimento para o tratamento de suas informações pessoais, é necessário informá-lo sobre quais dados serão coletados, como eles serão utilizados, por quanto tempo esse tratamento irá ocorrer e, principalmente, qual exatamente é a finalidade. Além disso, não se esqueça, quando a coleta do consentimento for necessária, essas informações sobre como o tratamento de dados será efetuado devem ser dadas de maneira muito clara em linguagem acessível, para que o titular ele possa tomar uma decisão consciente quanto ao seu consentimento para a realização dessa atividade. O exemplo prático do uso do consentimento é quando vamos fazer uma pesquisa com consumidores. Nesses casos, podemos pedir que os participantes assinem um termo indicando que concordam em participar da pesquisa e fornecer os seus dados por livre e espontânea vontade. E a quem caberá a decisão da coleta ou não do consentimento? A empresa controladora dos dados, no caso a Santillana, baseada nas hipóteses, então, definidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E se você tiver qualquer dúvida se precisa coletar um consentimento para a sua atividade, pode perguntar ao encarregado de dados do DPO pelo endereço que aparece aqui na sua tela. Há um mito de que o consentimento ele é necessário para todas as atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais, mas isso não é verdade. É por isso que nós vamos ver as outras bases legais que podem ser utilizadas para o tratamento de dados pessoais sem a necessidade do consentimento do titular. A LGPD ela permite o tratamento com fundamento, por exemplo, no legítimo interesse. A promoção das atividades da empresa é um interesse legítimo que autoriza o tratamento de dados pessoais. Um exemplo de interesse legítimo da Santillana é a manutenção de contato com representantes nas escolas atendidas pela empresa para a apresentação de coleções e produtos. Um segundo caso em que esta base legal ela pode ser utilizada é para envio de ações promocionais a indivíduos que já possuem uma prévia relação com a Santillana, seja por meio de cadastro no nosso site ou realização de compras. Mas atenção! Interesse legítimo somente poderá ser utilizado como hipótese para o tratamento dos dados pessoais após uma avaliação cuidadosa para saber se o titular dos dados poderia prever que seus dados seriam utilizados para essa finalidade quando eles foram coletados. Caso contrário, pode gerar riscos à empresa. Eu vou destacar aqui também um detalhe bem importante. O dado tratado sob a hipótese do legítimo interesse jamais poderá representar um prejuízo ao titular. Bom, uma outra base legal importante que vamos falar é o cumprimento de obrigação legal. Vamos pensar em um exemplo? O RH da Santillana pode compartilhar seus dados pessoais com o governo para comprovar que fez o recolhimento das suas contribuições de INSS. A empresa, então, fará esse compartilhamento com base no cumprimento de obrigação legal, pois é dever da empresa prestar contas sobre a realização de suas obrigações trabalhistas.
como se trata de um dever imposto por lei, os colaboradores eles não poderão se opor a este compartilhamento. Seus dados pessoais eles devem ser compartilhados. Nem tampouco será necessário coletar o consentimento para o cumprimento desse dever. A execução de contrato é outra hipótese legal também prevista na LGPD que autoriza o tratamento de dados pessoais envolvidos em uma contratação. De forma prática, a Santillana precisa dos dados pessoais de seus funcionários para a execução do contrato de trabalho. Por isso, este tratamento ele é autorizado para que o contrato celebrado entre as partes possa funcionar. Você viu só como as bases legais elas amparam o tratamento de dados pessoais? Nesse vídeo, abordamos as 4 principais bases que, em função do tipo de atividade realizada aqui pela Santillana, respaldam o tratamento de dados tanto de clientes como fornecedores e colaboradores. Mas quem fiscaliza tudo isso? Aguarde que esse tema vai ficar para o próximo e último vídeo.